Dando continuidade aqui. Então, nós falamos aí de todas as atribuições, e aqui nós temos justamente esse quadro comparativo, que é um quadro que faz com que a gente tenha aqui uma facilidade de entender, né? Em sessão preparatória, ordinária e extraordinária. A preparatória, a gente sempre está falando da posse dos novos parlamentares e eleição das mesas diretoras, e sempre vai acontecer no dia 1º de fevereiro, sempre um ano posterior à legislatura, né? E o terceiro ano da legislatura, porque você está refazendo toda a composição da mesa diretora, igual a gente explicou. Então, acontece de 2 em 2 anos. A ordinária, eu tenho um desenvolvimento aí regulado das funções do Poder Legislativo, que é o período, excetuado o período de recesso, que a gente já falou, inclusive no artigo constitucional, e a extraordinária, que é em questão de estado de sítio, intervenção federal, urgência ou interesse público relevante. E ela só vai acontecer durante o recesso, e lembrando que ela não é passível de pagamento de verba indenizatória. Então, esses são os pontos chaves aí que a gente tem que lembrar a respeito aí dessas questões que são discutidas aí a nível de Congresso Nacional, ok? A aula também teórica já está disponível, eu deixei disponível para vocês lá no nosso sistema aula, e queria ver o que vocês têm de dúvidas aí para a gente trocar umas ideias agora a respeito desta questão, dessa primeira aula, no que tange a processo legislativo e Congresso Nacional. E aí, alguma dúvida, turma? Professor, Diga. eu tenho uma dúvida em relação na prática, assim. Na Aham. prática, qual a diferença entre senador e deputado? Uma vez que ambos podem ser de esfera federal, Federal. e também ambos agem nessa questão do legislativo. Mas qual é a Uhum. diferença? Vamos lá. A questão que a gente tem, tanto em senador e deputado, é justamente a questão e a representatividade que eles vão ter também a nível federal. Quando eu falo que o Congresso Nacional ele é formado por um sistema bicameral, é porque ele tem duas casas. E por que dessas duas casas? Porque cada casa tem que ter a sua representação e uma casa trabalha como se fosse fiscalizadora da outra casa. Então, a função principal é justamente uma casa sempre fiscalizar ou convalidar o serviço de uma ou outra casa. Diferenças básicas. O número de deputados federais é composto, e depois a gente vai trabalhar isso ainda, tá? Mais para frente, de acordo aí com a representatividade de cada estado. O número de senador são 3 senadores por cada estado. Então, nós temos ao todo 81 senadores, sendo 3 senadores por estado. Quando eu tenho eleição de presidente, governador, deputado federal e senador, eu elejo sempre 2 senadores por estado. Quando eu tenho eleição de prefeito, vereador, eu elejo 1 senador por estado. Outra diferença básica: o senador tem um mandato de 8 anos, o deputado federal tem um mandato de 4 anos, ok? Mas tudo a gente vai aprender aqui que você tem uma casa sempre fiscalizando a outra casa e vice-versa, e convalidando os projetos de lei. Por isso que a gente falou lá no início da aula em sistema, vamos chamar assim, bicameral. Tá? Então, assim, o que é esse sistema bicameral? Esse sistema bicameral é justamente a gente demonstrar, tá, que essa situação bicameral é constituída dessas duas casas, Senado e Câmara. E essas duas casas, é importante a gente falar, que ela forma justamente o Senado Federal. Tá? Então,
Por que é o bicameral? Eu tenho uma aqui e outra aqui. Eu sempre tenho uma convalidando o que a outra está fazendo. Tá? O Senado, exemplo, ele tem aí algumas questões específicas dele. Então, exemplo, o Senado que faz uma sabatina, o Senado que faz aí uma aprovação e designação de embaixador, tá? Tem cargos previstos na Constituição que são designados e previstos justamente pelo Senado, tá ok? Já a Câmara dos Deputados, ela começa e ela trabalha muito mais a discussão de projeto que vem do Executivo e depois que ela remete para o Senado, tá? Então, você tem sempre atuação conjunta, mas ao longo do curso nós vamos ver que tem questões específicas que a Câmara dos Deputados federais que sempre vai começar a analisar e outras que sempre o Senado que vai ter a competência para fazer essa atribuição. Então, a Constituição, nós ainda vamos mostrar o que é de um e o que é de outro. Mas ajudei? Deu para entender? Ajudou, sim. E não tem uma hierarquia, assim, em que o Senado é superior Não, à Câmara dos vamos Deputados. falar assim, hierarquia eu acho que é até pesado a gente falar, mas eu tenho atribuições privativas aos senadores e eu tenho outras atribuições privativas constitucionais aos deputados federais. Entendi. Ajudou Tá bastante. joia? Muito obrigada. Às ordens. Excelente pergunta. Mais alguém, gente? Professor, eu tenho uma dúvida. Você está me escutando bem? Tô, pode falar. Ok. No caso, por exemplo, para colocar um processo, uma determinada lei, um projeto de lei em votação, é o presidente da Câmara ou do Senado que tem essa atribuição, não é isso? Na verdade, como que é um projeto de lei, a gente vai até trabalhar e falar a respeito disso. O projeto de lei ele pode ser proposto por diversas representatividades. Ele pode ser proposto por uma consulta pública, ou por algum deputado, ou por algum senador, etc. e tal. E aí você tem um projeto de lei. Esse projeto de lei, muitas vezes, vão para as, vamos chamar assim, câmaras ou mesas de estudo. Por exemplo, se eu for propor um projeto de lei que fala alguma coisa vinculada à saúde pública, eu tenho uma mesa, uma turma ali que vai fazer o estudo desse projeto de lei, que essa turma aí, essa questão aí, ela tem uma vinculação específica justamente para, vamos falar assim, designar aí, vamos dizer dessa forma mais tranquila, designar aí aquele assunto que está sendo debatido. E aí o presidente do Senado ou o presidente do Congresso ele vai pautar esse projeto de lei em questão de prioridades. Sempre as medidas provisórias têm força de urgência e relevância, então elas sempre entram na pauta como urgentes, entendeu? Mas o projeto de lei ele tramita normal. Então ele pode ir para uma comissão de assuntos A, B, C e D, a comissão pedir que seja refeito uma série de coisas, para depois ele ser colocado em votação, ele ter uma aprovação, e aí, a depender do tipo de lei, ele ir para outra casa para ser colocado em discussão e votação também. Tá? Ok, professor, obrigado. Nada. Mais alguém, turma? Professor, só uma curiosidade mesmo. À vontade. Tem uma explicação que confere ao senador ter um mandato de 8 anos? Está na Constituição, entendeu? É porque o senador ele tem justamente
a questão aí do mandato dele ser 8 anos é porque ele é eleito para 2 mandatos seguidos. Agora, a explicação disso, para ser sincero, nunca me saltou aos olhos, não. Entendeu? Entendi, é porque é só eles que têm esse mandato, achei Exatamente. interessante. É porque, na verdade, também é o seguinte, vamos pensar aqui de uma situação bem lógica, né? Quando eu falo em senador aqui, mandato de 8 anos, eu tenho uma diferença que o senador, eu tenho justamente a eleição deles em número igual para todos os estados, né? Então, assim, eu não tenho diferenciação de números por estado. Então, cada estado brasileiro tem aí justamente 3 representantes. Então, ao todo, nós temos o quê? 81 senadores, né? Então, nós temos aí, de 4 em 4 anos, uma eleição de 54 e de outros 4 anos, de 27 também, né? Isso independe de número de eleitores e do tamanho do estado, tá? E para ser sincero, não tem uma explicação a não ser a questão constitucional referente a isso, não. Entendeu? Mas que a eleição é de 8 anos. Aí eles trabalham questões que, assim, o senador ele tem uma experiência, tanto que para você ser candidato a senador, você tem que ter uma idade mais elevada. Aí o senador ele já tem uma experiência política, administrativa, legislativa mais apurada, entendeu? Ele tem justamente essa questão muito mais voltada a uma estabilidade, vamos falar assim, legislativa do país. A explicação, para mim, seria tão somente essa. Entendi. Tá? Perfeito. Mais alguma dúvida, turma? À vontade. Oi, Bruna, diga. Bruna, seu áudio não está saindo. Saiu agora? Agora saiu. Sobre a VA2. A gente vai dissertar sobre aquelas 3 questões livremente, né? Isso, perfeito. Não precisa ficar preocupando com fundamentos, nada disso, Não. citação, nada. Não. Tá. Tá joia? Sem problema Beleza. algum. Mais alguém, gente? Mais alguma dúvida? Tem sim, professor. Pode falar. É o seguinte, voltando àquele assunto relacionado a colocar em pauta determinado projeto-lei, existe algum mecanismo que, porque pelo que eu vejo, quem é responsável por pautar determinado projeto é o presidente da Câmara ou o presidente do Senado, não é isso? Exato, ele pode dar ali a questão de urgência, ele pode colocar à frente, etc. e tal, mas não é apenas ao bel, vamos falar assim, ao bel prazer dele, entendeu? Ele tem que pautar ali, ele tem que ter uma justificativa se aquilo ali sai da ordem também. Pois é, mas existe algum tipo de mecanismo no qual, no caso, ou a Câmara ou o Senado poderia, entre aspas, obrigar o presidente a colocar aquilo em pauta, ou fica só a critério dele mesmo? Só se você entra com aquilo ali justamente com uma situação a explicar de urgência e relevância. Aí tudo bem. Caso contrário, não. Ok. Obrigado, professor. Nada, disponha.
Mais alguma dúvida, turma? Não? Por mim, tá tranquilo. Bom, joia, turma. Uma boa semana, então, para vocês. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, me chamem aqui no WhatsApp. Já vou postar a aula nossa da semana que vem também. Tá joia? Beleza. Tá, joia. Muito obrigada. Boa noite. Um abraço às ordens, gente. Com Deus. Obrigado, professor. Boa noite. Tchau, tchau.